Muito bem, continuando aqui com o nosso Pegasus PDV, eu vou hoje falar um pouquinho aqui para você sobre os testes que nós vamos fazer com alguns colegas em tempo real, né? Você deve ter visto um novo cartão Trello que apareceu para você no seu quadro e talvez tenha até recebido algum e-mail relacionado a isso, tá? Bom, que teste é isso? Vou explicar mais ou menos em que ponto nós estamos aqui no desenvolvimento. Deixa eu abrir aqui o servidor. Esse aqui é um servidor Amazon que eu instanciei, né? Criei essa instância para testes, tá? E nesse servidor aqui, ó, eu já estou com 4 monitores em execução, tá? Vejo que um deles está na porta 6001, que é esse aqui, ó, esse aqui é o Data2TI. Tem um na porta 6003, desse nosso colega aí. Esse aqui na 6004 e esse aqui na 6002, tá? A ideia aqui do servidor é ter um monitor para cada usuário, tá certo? Nós estamos desenvolvendo a NFCE, tá? Você lembra que no Pegasus PDV nós temos o Pegasus PDV Lite, que é aquele módulo gratuito, onde qualquer pessoa pode utilizar, mas ele não solta nenhum comprovante fiscal, né? Daí nós temos o segundo item, que é o Pegasus PDV Fiscal, né? Lá na página do Pegasus PDV, no site da Data2TI, você vê a página comercial dele, né? Nós temos essa classificação. A versão fiscal é aquela onde o usuário ele vai ter a opção de emitir um comprovante fiscal, seja a NFCE, seja o SAT ou o MFE lá no estado do Ceará, né? E finalmente nós temos a versão Premium, que também é fiscal. Só que a versão Premium ela vai permitir que o usuário ele trabalhe com uma retaguarda, tá? Na versão fiscal nós temos ainda uma aplicação monousuário, tá? O cara está utilizando apenas um computador e não existe nenhum sincronismo com a retaguarda. Os dados estão armazenados apenas na máquina dele, ou no computador Windows dele, ou no dispositivo móvel dele, tá? É um banco de dados SQLite, mas ele já emite o comprovante fiscal, tá? Então, na retaguarda dessa solução fiscal, nós não temos aqui ainda o ERP funcionando na retaguarda. Nós temos apenas os monitores, tá? O ACBR Monitor, tá bom? Mas a CBR Monitor é feito, eu não tenho acesso, é um componente feito não sei por quem, não tem isso não, tá? O CBR Monitor, ele está na praça há muito tempo, ele é desenvolvido com o código-fonte aberto, você não precisa pagar o saque lá se você não quiser, e você mesmo pode compilar, tá? Eu mesmo compilei o CBR Monitor, como eu já mostrei anteriormente, e eu já disponibilizei para você baixar no site da Data2TI nesse endereço, data2ti.com, temp CBR Monitor RAR. Baixa isso daqui, quando você baixar você vai descompactar, executa o monitor, como eu já mostrei nas aulas anteriores, e configura ele para você começar a emitir a sua NFCE. Nós estamos no ponto de emissão da NFCE, SAT e MFE ainda não, tá bom? A nossa ideia aqui é fazer algo o mais simples possível, mas que ao mesmo tempo seja o mais eficiente possível, tá? O mais simples porque eu não quero retaguarda e eu também não quero suporte. Eu não quero que o usuário me demande suporte, eu não quero ter uma equipe, alguém atendendo o telefone, atendendo o usuário, falando com o usuário final. Não quero isso, tá? Eu quero que o cara, ele ache a minha aplicação, que eu faça propagandas, evidentemente, né? Facebook, YouTube, nas mídias sociais, seja lá onde for. Enfim, eu quero que a minha aplicação fique conhecida, mas eu quero que o usuário ele baixe a aplicação. Se ele tiver dúvida, que ele assista aos vídeos que estão no YouTube, mas que ele seja autônomo, que ele consiga usar a aplicação rápido, né? Sem ter nenhuma dificuldade. E eu estou focando neste momento naquele usuário pequeno, tá? Aquele cara que tem uma lojinha na feira, uma lojinha pequena no shoppingzinho, enfim, é um cara pequeno, ele tem um computador, tem um celular, ele tem um dispositivo só, é aquele cara que, tipo, ele quer pagar pouco por isso daqui. Mas pagar pouco quanto? Vamos lá.
Veja que eu estou aqui com 4 monitores rodando nessa máquina, tá? Neste momento, ó, de memória, esses 4 monitores, eles estão aí usando, sei lá, tem um aqui utilizando 11, aí nós temos aqui 6 com 5, dá mais 11, estou usando mais ou menos aqui uns 20, 25 mega para 4 monitores, tá? Essa minha instância aqui, ela tem 1 GB só, então boa parte da memória está sendo utilizada pelo próprio sistema operacional, tá bom? Se nós pegarmos aí uma máquina Amazon, né, com, sei lá, 16 GB, nós vamos gastar cerca de R$ 800 por mês, mas vamos arredondar aí nos R$ 1.000, tá bom? Cerca de R$ 1.000 por mês. Numa máquina com 16 GB, de repente eu consigo instanciar 1.000 ACBR monitores, então são 1.000 clientes neste servidor, tá? Se eu cobrar aí R$ 10 por cliente, olha só, R$ 10, é R$ 9,99, tá? Por cliente, então vai dar 10 vezes 1.000, 10 mil, né? R$ 10.000 de faturamento, tá? R$ 10.000 de faturamento, R$ 1.000 de servidor. Então, o meu servidor ele fica aí com 10% do meu custo total, tá bom demais, tá? Então, essa aqui é a nossa ideia inicial para que nós, né, da T2T e você, como nosso aluno, já comece a ter aí algum retorno financeiro. Fácil, tá? Fácil sim, né? De uma maneira que a gente configure o servidor e ele não precisa de muita manutenção, tá? Se acontecer alguma coisa, nós rapidamente subimos outro servidor, atualizamos rapidamente o CBR monitor. Tem que ser uma coisa fácil para dar manutenção e ao mesmo tempo que não exija suporte. Parece um sonho, né? Mas é isso que nós estamos perseguindo aqui, tá bom? Beleza, então veja só, eu estou aqui com 4 monitores, né? Porque eu tenho o da T2T e outros 3 colegas já entraram em contato. Nós estamos quase chegando no ponto de fazer o teste todo mundo junto, né? A gente vai entrar ali no Skype ou no WhatsApp ou no Slack, enfim, eu estou vendo aqui qual é a ferramenta que a gente vai utilizar e também estou vendo como é que eu vou gravar isso para você que não vai participar do teste, né? Se vai ser numa live ou se eu vou gravar só a minha tela mesmo, mas enfim, você vai ver como é que vai ser, né? Vai ser gravado esse teste, tá? E se você puder participar do teste, vai ser ótimo, né? Vai ser muito bom que você consiga participar, tá? Para isso você precisa ter um certificado A1 e precisa me enviar esse certificado juntamente com o acbrmonitor.ini, tá? Quando você descompactar esse arquivo que eu disponibilizei aqui, ó, esse ACBR Monitor, você vai acessar isso aqui, esse ACBR Monitor aqui, tá? Quando você descompactar, você vai ter acesso a isso daqui. Daí você executa o ACBR Monitor, que eu estou na minha máquina local, tá? Não estou lá no servidor da Amazon. Depois que você executar o ACBR Monitor, ele vai ficar disponível aqui para você, ó. Você clica 2 vezes nele, pronto, aí você vem aqui, vem em DFE e configura essa parte do monitor aqui, ó, tá? Em geral, você pode deixar aqui da forma como você desejar, tá? Em certificados, você aponta para o seu certificado e já coloca a senha, essa senha vai ser criptografada no arquivo INI. Em websets, você configura qual é o seu estado, tá bom? E aqui em NFC você coloca o seu token, tá? O CSC e o ID do CSC. Pronto, basta você faça isso e eu vou pedir para você ainda em boleto aqui, ó, colocar os dados da empresa. Nós não vamos emitir boleto agora, mas eu vou usar esses dados da empresa para alimentar a aplicação cliente. Já vou mostrar isso daqui, tá? E aqui em monitor, você pode deixar aqui TCP, enfim, isso aqui eu vou configurar, tá? E aqui tem que desmarcar essa opção, permite executar apenas um monitor, deixar ela desmarcada, depois disso você salva. Quando você salvar essas configurações aí, elas vão ser salvas dentro desse arquivo, ó. Então o que é que eu preciso que você faça? No cartão que eu abri lá no Trello sobre os testes, eu preciso que você suba o seu certificado A1 e que você suba esse arquivo acbrmonitor.ini depois que você fizer essa configuração aqui. Isso se você quiser participar dos testes, tá? Como alguns colegas já fizeram aqui,
Pronto. Eu vou então configurar o servidor, como eu mostrei aqui para você. Deixa eu ver onde é que ele está. Tá aqui. Vou configurar o servidor e vão ficar aqui os ACBR monitores, tá? Daí no dia do teste, né, eu estou alterando aquela aplicação teste sockets com ACBR monitor que já está no repositório, tá? Quando ela tiver 100% eu vou deixar ela no repositório de novo. E aí nós vamos utilizar aquela aplicação para realizar testes, tá? Eu já entrei em contato com esses colegas aqui via WhatsApp e eles já fizeram alguns testes, tá? Utilizando uma outra aplicação que vem com o ACBR. Uma aplicação feita em Lazarus, bem simples mesmo. Aqui ela. Eu mandei essa aplicação para os colegas, tá? Então aqui a gente coloca o endereço do servidor. O nosso servidor aqui, o endereço dele é esse aqui, ó. 3227197, tá? 3227197. E aqui eu coloco a porta. Eu estou trabalhando com intervalo de portas 6.000 alguma coisa, tá? Então, 6001 é o certificado da T2TI, é o ACBR Monitor da T2TI. Vou conectar, ele já conectou, tá? Daí se eu colocar aqui acbr.hora, por exemplo, e enviar, ele me retorna aqui, ó, a hora do computador lá, do servidor, tá? Mas eu vou colocar aqui um comando para NFE, ó, nfe.status serviço. Vou enviar e tá aí, ó, serviço em operação, tá? A UF que ele está utilizando, a UF 53, que é no DF, tá? Ambiente 2, que é um ambiente de homologação que eu estou utilizando, né? Beleza. Daí eu vou desconectar. Agora eu vou conectar na porta 6002, que é de um outro colega lá. Conectei, ó. Já está conectado. Vou mandar de novo o status serviço. Agora pelo certificado do outro colega lá, tá? Ele agora foi na UF23. Aí o serviço também está em operação lá, tá bom? Vou desconectar. Vou na porta 6003. Vou conectar nessa porta e vou mandar o status do serviço lá. E tá aí, ó. Funcionou também, agora com outro colega na UF35, tá no ar. E finalmente eu vou desconectar e vou na 6004. Vou conectar. Vou mandar o status do serviço. Tá lá. Deu certo também. Na UF53, serviço em operação. Beleza. Então, os 4 monitores estão rodando, né? Vamos ver como é que está a memória lá neste momento. Tá tranquilo, ó. Nem aumentou muito a memória, que estava 333, foi para 4,5, 4.8, que estava 5 foi para 6.4, né? Estava 11, foi para 12, então não está consumindo ainda muita memória, né? E a aplicação que eu vou usar para testes é aquela teste sockets, tá? Eu estou alterando ela para que ela, né, ela use também o ACBR Monitor INI. Mas para que, né, ela usar o ACBR Monitor INI? Nada a ver, né? Bom, como ela é uma aplicação só de testes e eu não quero que o colega ele tenha muito trabalho na hora de fazer o teste, então, ó, o CPE, o CNPJ, o nome de fantasia, inscrição estadual, estou carregando tudo isso da parte do boleto. Lembra que eu falei para você configurar o boleto também no CBR Monitor? Pois é, eu vou carregar daqui, do boleto, tá? Então, nesse CBR Monitor INI aqui, ó, eu estou utilizando as opções que estão aqui, ó, tá? Boleto. E também estou utilizando esse cara aqui, a porta, para eu saber qual é a porta que está sendo utilizada, tá? Para fazer os testes, beleza? Pronto, como é que tá ficando essa aplicação? Ela tá bem parecida com o que eu já coloquei lá no servidor, tá? Deixa eu executar ela por aqui, para não ter que executar em modo de debug, que vai demorar um pouco. Aqui em Runner, Debug,
Tá aqui ela, ó, testsockets.exe. Do jeito que ela se encontra aqui, ela vai se conectar no servidor da T2TI. Aliás, ela é o servidor da T2TI, que é o servidor Amazon, né? Mas ela está conectada aqui agora no monitor da T2TI, tá? Que ele está utilizando a porta 6001. Ele já está no ponto de emitir uma nota aqui, ó, tá? Nota 59. Deixa eu consultar o status do serviço. Serviço em operação. Vou tentar agora emitir uma nota. Até agora não houve retorno. Deu um timeout da requisição. Isso aqui foi algo que eu percebi. Esse servidor que eu contratei aqui, que eu configurei, ele está nos Estados Unidos, tá? Então eu percebi que os erros de timeout, pelo menos com a T2TI aqui, que é onde eu estou emitindo nota, né? Eles têm sido frequentes, tá? De vez em quando eu emito uma nota, mas para cada nota que eu consigo emitir em ambiente de homologação, eu recebo pelo menos 5 timeouts. Né? E eu dei um ping a partir desse servidor lá no servidor da Cephas e eu vi aqui que o tempo é muito alto, tá? 156 milissegundos. Né? Eu já tive de dar um ping a partir de um servidor no Brasil e esse tempo aqui é 50 milissegundos. Tá? Então, isso daqui é um pacote bem pequenininho que ele está mandando, né, para esse servidor e o tempo está alto. Então, provavelmente é por conta disso que está dando o timeout. Né? Quando a gente colocar o servidor mesmo em produção, é bom que seja um servidor que esteja no Brasil, para a gente evitar esse problema aí, tá certo? Mas, enfim, essa é a aplicação que nós vamos utilizar para fazer os nossos testes, né? Eu juntamente com os colegas que irão participar do teste, tá? Pronto. Daí, né, deixa eu mostrar uma anotação que eu fiz aqui, ó. Eu já mostrei para alguns colegas essa anotação e você vai ver agora, tá? O que é que nós precisamos fazer para que tudo isso aqui funcione, né? No nosso Pegasus PDV, tem que ter uma opção onde o usuário seleciona, né, essa opção para usar o módulo fiscal, tá? Então vai ter lá uma opção, usar módulo fiscal. Aproveite a promoção e use o módulo fiscal emitindo NFC, algo assim, né? O cara vai lá e pá, seleciona essa opção, tá? Daí aparece lá uma outra telinha para ele contratar o plano e realizar o pagamento, né? Aí vai aparecer lá, plano mensal, R$10, plano semestral de 60 por 55, plano anual de 120 por R$100, algo assim, tá? Então o cara vai lá e pá, contrata o plano. Daí um terceiro passo é, após a confirmação do pagamento, o usuário poderá acessar uma tela de configuração para informar os dados da empresa e subir o certificado digital. Veja que eu não vou logo dar essa opção para o cara, não. Primeiro eu quero que ele analise o plano, depois que ele pague. Depois que ele pagar, é que eu vou apresentar para ele uma tela de configuração. Nessa tela de configuração eu quero todos os dados da empresa e o certificado digital, tá? É aqui que eu vou configurar o ACBR Monitor.ini, tá? Esse ACBR Monitor.ini eu posso configurá-lo ainda no cliente e já subi-lo, ou eu posso configurá-lo na retaguarda. Na retaguarda? Mas espera aí, você falou que não ia ter retaguarda, né? Realmente. Não é ainda a retaguarda do ERP a que eu estou me referindo aqui, mas sim a retaguarda da software house. Tá? Nós temos que ter duas retaguardas, tá bom? A retaguarda do ERP, que é a que o usuário utiliza, né? O contas a pagar dele, o contas a receber dele, o controle de ponto dele, é a retaguarda do cara lá. E tem que existir uma retaguarda da software house, a tua retaguarda, onde você armazena os dados desse cara que está usando o ERP dele. Tá? Então a gente tem que começar a construir essa retaguarda agora, tá?
está vendo que a gente fez um monte de coisa lá no Fênix, viemos para o Pegasus, para a frente de caixa, né? A gente fez muita coisa na retaguarda, melhor dizendo, tá? Viemos para a frente de caixa, vamos agora passar para a retaguarda da Software House e já já a gente vai retornar para a retaguarda do ERP novamente. E aí tudo vai convergir para a gente ter a aplicação pronta, tá? Beleza. Depois que ele configura esse cara aqui, né, configura a tela, os dados da empresa e sobe o certificado digital, nós vamos ter uma tela de configuração da NFCE. Nessa tela, o usuário ele pode configurar dados específicos da NFCE, por exemplo, impressão A4 ou bobina. Né? Quando eu estou emitindo agora a NFCE, no caso da 3D, ele está retornando uma impressão A4, por exemplo. Tá? Então, esses dados aqui, ó, que ele altera, nós vamos atualizar no ACBR Monitor.ini. Né? São dados tais como este aqui, ó, por exemplo, impressão. Impressão da NFC é A4 ou bobina? Se for bobina ou se for A4, né? Quais são as margens? Margem inferior, margem superior, margem direita, margem esquerda, largura. Vai sair o logotipo da empresa, enfim, todos esses dados aqui, ó, para serem configurados no ACBR Monitor, nós temos que apresentar na tela da aplicação cliente. Né? E o cara ele pode configurar e fazer testes. Tá? E aí o teste a gente vai fazendo no ambiente de homologação. Depois que ele tiver 100% lá nos testes dele, aí ele passa para o ambiente de produção e começa a emitir as notas fiscais dele. Tá? E o cara vai ter muita dúvida? Talvez. Né? Mas aí nós temos que direcioná-lo para as videoaulas. Videoaula para o usuário final, que é para nós não termos suporte, já que é um serviço tão barato. Né? Muito bem, deixa eu cancelar isso aqui e retornar para cá. Observe que aqui eu tenho uns consome, né? Ó. O usuário seleciona a opção para o módulo fiscal, consome A, consome A, consome B, consome C, consome C. O que é isso aqui? Esse consome aí é a retaguarda da Software House, ó, tá? Então, a retaguarda da Software House, o que é que ela tem que ter? Ela tem que controlar o recebimento do plano, tá? Quem é que vai consumir isso daí? É a opção que o cara seleciona lá para usar o módulo fiscal e também a contratação do plano quando ele realiza o pagamento. Então, você vai consumir o nosso web service da Software House na opção A aqui, né? Opção B, armazenar os dados da empresa. Quem é que vai consumir isso daí? Aqui, ó, após a confirmação do pagamento, ele vai informar os dados da empresa e subir o certificado, tá? Então, nessa opção B aqui, a gente já cria o ACBR Monitor.ini e a nossa retaguarda da Software House, ela vai também configurar o ACBR Monitor na opção C agora, né? Quem é que consome a opção C dele aqui? Tanto é esse cara aqui, né? Depois que ele confirma o pagamento, que ele manda os dados da empresa e o ACBR Monitor.ini, se é que ele vai mandar isso, mas enfim, ele vai mandar os dados da empresa, vai mandar o certificado, né? Então aqui na retaguarda eu já consigo configurar o ACBR Monitor para ele, tá? Como é que é essa configuração? Eu copio uma pasta numerada com o CNPJ da empresa, aliás, eu crio uma pasta nomeada com o CNPJ da empresa, né? Lá no servidor, você pode fazer algo assim, ó, tá? Dentro do servidor, deixa eu ver aqui, você pode ter uma pasta CBR Monitor lá e aí colocar os CNPJs aqui, ó. E dentro de cada CNPJ você vai colocando o ACBR Monitor e vai ficando tudo armazenado aqui, tá? Os PDFs e os arquivos XML, tá? De retorno da Cefaz. Beleza. Então você cria uma pasta nomeada com o CNPJ da empresa, daí você configura o arquivo INI, copia a estrutura da CBR Monitor para essa nova pasta, salva o certificado e atualiza o arquivo INI caso haja uma alteração vinda do cliente. Essa opção aqui, ó, atualiza o arquivo INI caso haja uma alteração vinda do cliente, é o que acontece aqui, tá? Tela de configuração da NFCE. E a bobina, veja, o cabeçalho está saindo muito em cima, eu queria uma margem maior. O cara vem nessa tela aqui, salva, mexe lá na margem, clica no botão salvar, daí eu tenho que vir na retaguarda e tenho que alterar o ACBR Monitor.ini com aquela configuração que o cara acabou de mandar, tá bom? Beleza.
Então, isso aqui é no lado do cliente, que consome o servidor, a retaguarda da software house. Essa retaguarda da software house, o ideal é que ela esteja no mesmo servidor onde se encontram os ACBR monitores lá rodando, tá certo? Em relação à configuração do servidor, o que a gente precisa fazer lá no servidor? Primeiro, precisamos abrir um intervalo de portas no firewall do Windows, tá? Do Windows lá no servidor. Segundo, abrir um intervalo de portas no grupo de segurança na instância EC2 lá da Amazon, caso você esteja utilizando a Amazon, né? Então tem que ter um intervalo de portas, tem que abrir esse intervalo de portas, tá certo? Para que, enfim, o ACBR monitor ele se conecte naquela porta e funcione de boa, né? Você pode logo abrir aqui um intervalo de portas fixo, né? Eu quero da porta 6000 a 7000. Ou você pode deixar a sua retaguarda aqui, configurar a porta de uma forma automática, né? Ou aleatória, automática e aleatória, tá? Dessa vez é a porta 7055, é para aquele cliente. A porta 8027 é para aquele outro cliente, dá para fazer isso também, tá bom? Daí, será necessário criar um script para atualizar o CBR Monitor para todos os usuários. Isso aqui é importante, né? Eita, tem uma atualização no CBR Monitor, vinculada aí à NFC, e eu tenho 1000 ACBR monitores rodando. E agora, hein? Como é que eu vou colocar esses 1000 executáveis, né? Esse executável no lugar dos outros 1000 executáveis, parar todos esses caras? Então eu tenho que ter uma aplicação que faça isso, um script, né? Pode ser um script bash feito ali com Windows mesmo, tá? Tem que ser algo rápido, né? Independente da retaguarda aqui, é melhor que seja, tá? Melhor que seja algo ali feito dentro do sistema operacional mesmo, tá? Um script onde a gente consiga ir parando e atualizando, né, o ACBR Monitor, tá? E também é necessário criar um script que suba um servidor para todos os usuários no menor tempo possível, né? Então eu tenho lá 600 usuários, tá rodando de boa e tal. Aí naquele domingo levantei para ir na praia e de repente começa a aparecer um monte de mensagens lá no Trello, né, no quadro de suporte, lá no Sentry. Eita, tem uma coisa errada. Fui lá no servidor e o servidor está fora do ar. Tentei subir o servidor e o servidor não subiu, deu um problema, né? Pode acontecer, tá certo? E agora, o que é que eu faço? Eu tenho que ter uma opção para subir um servidor o mais rápido possível, tá legal? Eu coloquei aqui o domingo, domingo boa parte das empresas estariam fechadas, então não seria nenhum cenário de crise dos piores, né? Mas vamos dizer que eu quero ir na praia na quarta-feira. Então, tipo, quarta-feira, 10 horas, acontece isso daqui com o servidor. E aí, basicamente, todo mundo vai estar querendo utilizar, emitir notas, tá? Então, esse script aqui, a função dele, né, é montar de forma rápida um servidor com todos aqueles monitores que estavam no outro servidor. Enfim, é voltar o ambiente para o que era no menor espaço de tempo possível, tá? Nós temos que ter essa preocupação aqui, dentre outras, né, que são as preocupações iniciais para que nós tenhamos aqui um alicerce sólido para começar a colocar a nossa aplicação em produção, tá? E aí, né, como a aplicação está indo para produção, a partir do momento que ela começa a chegar em produção e o usuário final começa a utilizá-lo, aí o treinamento vai ficando um pouquinho mais lento mesmo, é normal, tá? Nós temos que fazer muitos e muitos testes, né? Para nós não termos problema aqui com a nossa aplicação em produção e para que você também não tenha problema com a sua aplicação em produção, tá bom? Beleza. E mais aqui embaixo eu tenho aqui algumas tarefas, eu linkei apenas uma, né, que é modelar o banco de dados da retaguarda da software house, tá? Em breve eu vou soltar uma videoaula apresentando esse banco de dados aqui da retaguarda da software house que nós vamos precisar. E evidentemente, né, essa retaguarda da software house ela será desenvolvida nas nossas 5 linguagens, né? Node, PHP, Delphi, Java e C#. Você vai ficar com a retaguarda da software house feita na linguagem que você escolheu para desenvolver o servidor, tá certo? Então é isso, tá? Qualquer dúvida que você tenha, abra lá um ticket de suporte no Trello, né? Se quiser participar dos testes que nós vamos fazer agora, realize os procedimentos que eu mencionei aqui nessa videoaula, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.